Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E o Klinger. E hoje a gente vai falar mais uma vez num episódio Dose de Ataque aqui do InfectoCast sobre um artigo que saiu agora recentemente, no dia 4 de julho de 2023, na revista do IDSA, que é a Infectious Diseases Society of America. Então, a gente vai falar sobre o artigo que fala sobre consulta com especialista em infectologia associada à redução de mortalidade em bacteremia por gram-negativos. Esse é um tema bastante importante porque ele valoriza a questão de se chamar o especialista na condução dos casos designados da especialidade. Exato, Mafê. E aí é muito legal porque a gente poderia resumir quanto custa um infectologista para o seu hospital, né? Não é só a questão do dinheiro, mas um infectologista, isso já é cientificamente comprovado, que o infectologista, ele reduz o uso de antimicrobianos, se paga o salário do infectologista só com as economias que ele faz, né? E com ele toda certeza. Fundamental para qualquer indicador de assistência aí para os hospitais. Redução de mortalidade, de infecções multiresistentes, enfim, são várias. Então, esse artigo, eu acho que o resumo dele é quanto vale um infectologista. E falar com os gestores também para ficar parando de chorando na hora de contratar a gente, né? E aí a gente coloca também do quanto vale a vida do paciente que tá ali, né? Porque na verdade a gente tá falando de uma infecção que é muito grave, uma infecção de corrente sanguínea por bactéria gram-negativa, ela tem uma alta mortalidade por si só. Uma bactéria gram-negativa na corrente sanguínea, obviamente, que depende do foco, a gente tá falando de gravidade, mas ela já tem uma gravidade bastante aumentada aí. No nosso país, a gente tem bastante infecções de corrente sanguínea associadas a, por exemplo, catéteres ou mesmo sem foco definido, o que gera, assim, um risco muito maior de óbito só por ser essa infecção. Aqui nesse artigo, eles visualizaram, as bacteremias por gram-negativo em hospitais dos Estados Unidos. Todos esses hospitais faziam parte da mesma região, mas foram 24 hospitais diferentes, com perfis diferentes dentro dessa análise. É uma coorte observacional retrospectiva com vários centros aí dos Estados Unidos, onde todos eles tinham, um infectologista, participando aí do programa de gerenciamento de antimicrobianos, e foi avaliado naqueles casos onde o infectologista era consultado, e naqueles casos onde o infectologista não era consultado sobre o resultado daquele tratamento, o resultado daquela cultura e assim sucessivamente. Eles usaram como critérios de inclusão adultos, pacientes admitidos nesses hospitais de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 com infecções, ou seja, culturas positivas para bacilos gram-negativos, incluindo enterobacterales e não fermentadores. Os não fermentadores, Acineta, Pseudomonas, Steno e Burkholderia, e as enterobactérias, todo o grande resto, onde o sol assim. toca. Onde o sol toca. É importante dizer também que eles usaram que os pacientes que morreram menos de 48 horas da análise foram excluídos. Além disso, eles avaliaram diversos fatores. O fator básico do artigo era avaliar, obviamente, se o profissional da infectologia havia sido chamado. Eles olharam também, mas não definiram muito bem no artigo, quando esse profissional foi chamado. Eles colocam uma mediana de chamado, mas eles não especificam muito bem se essa mediana aconteceu. Quais foram as tendências dessas extremidades, A gente não tem essa avaliação, assim. Na verdade, não foi nem mediana, Foi média, usando o termo correto aqui. Foi de 1,8 dias após a coleta da hemocultura. Lembrando, que existe um tempo para crescimento das hemoculturas, E que isso pode ter sido o fator que levou a essa média de chamada aí em 1,8 dias, tá? Exato. Eles definiram como desfecho primário. Então, o desfecho primário é aquele que o artigo ele é criado para desvendar aquele desfecho, a mortalidade em 30 dias, mas também definiram a questão de desfechos secundários, readmissão, recorrência e mortalidade em 90 dias.
É importante a gente falar que o background desse estudo são backgrounds de estudos que já avaliaram redução de mortalidade em outros tipos de cenários, né? Como, por exemplo, infecções por Staphylococcus aureus, também é uma infecção bacterêmica muito grave e que tem um papel importante de que o infectologista seja chamado para avaliar esses casos, indicar a antibiótico terapia correta, o tempo de antibiótico terapia, controle de foco e todos os parâmetros que a gente sempre vai falando nas avaliações. Bom, vamos por resultados, Mafê. A gente teve 4.861 bacteremias por gram-negativo e dessas, 58% tiveram consulta com o infectologista. Isso. 155, né? 3% aí foram excluídos porque morreram antes de 48 horas. E eles avaliaram, né? Questão de comorbidade, resistência. E o tempo de chamar o infectologista foi aí, como a Mafê falou, de 1,8 dias. Eles viram que, no geral, tiveram 14% de episódios que resultaram em mortalidade em 30 dias, sendo esses episódios 12% nos que foram chamado o infectologista e 17% no que não foi chamado o infectologista. Eles também viram que teve uma importante redução do risco de mortalidade, isso com um intervalo de confiança aí de 0,47 a 0,67, e que isso gerava aí uma redução de 40% no risco de mortalidade, quando você chama o infectologista ou quando você não chama o infectologista. Bom, eu acho que esse estudo ele traz aí pra gente grandes insights, né? Eu acho que ele traz, assim, insights maravilhosos. É óbvio que por ser uma coorte retrospectiva multicêntrica, né? A gente precisa tecer algumas críticas a respeito do estudo, né? A gente tem aí, nas tabelas adicionais, a gente tem quais foram as comorbidades dos pacientes. A gente tem múltiplas comorbidades, como insuficiência cardíaca congestiva, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, demência, DPOC, doença hepática grave, diabetes. Tem imunossuprimidos também, dos diversos tipos. Mas a gente precisa entender a realidade que esse lugar colocou pra gente. Dos organismos, dos micro-organismos avaliados, ele colocou que no grupo de infectologistas, nós tivemos aí 0,08% de pseudomonas e no grupo não infectologista 0,09%. E olha só, as bactérias que foram identificadas que eram resistentes a ceftriaxone, o que ele não coloca aí pra gente a questão de gene ou tudo mais, mas quando ele coloca ceftriaxone, acho que a gente pode entender que era o antibiótico que é usado de amplo espectro e que essas bactérias não eram resistentes a nada acima disso de espectro. Então, a gente tinha 12% de bactérias resistentes a ceftriaxone, o que é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, porque 12% e 13% em cada grupo dá aí os seus 500 pacientes de um total de 4.800. Nos hospitais aqui do Brasil, a gente tem grandes exponenciais, é óbvio que isso vai de hospital para hospital, mas a realidade de um hospital terciário, quaternário, um hospital especializado, em questão de resistência à ceftriaxone, é muito maior, infelizmente. No Brasil, a gente tem essa prevalência maior. Os organismos resistentes a carbapenêmicos eram menos ainda. Ficaram na casa do 2% nos dois grupos, o que não é muito compatível com a nossa realidade nos hospitais brasileiros, né? Além disso, a fonte da bacteremia, no estudo, ele separou aí por diversas fontes. A fonte mais presente foi a fonte urinária, que foi 51% em um grupo e 50% no outro. O que a gente já sabe que está relacionado a uma menor mortalidade mesmo. Mas mesmo assim, a gente teve diferença, né? A grande maioria dos pacientes, aí 85, 84%, tiveram controle de foco também. Mas, mesmo assim, a mortalidade, ela não corresponde muito com a nossa realidade. O que dá pra gente pensar nesse artigo é a respeito da importância do especialista na discussão do antibiótico. Porque por mais que seja fácil ou lógico na cabeça de pessoas que não são especialistas ler antibiótico, a interpretação do antibiograma, ela vai muito além da gente ler a letrinha ali, sensível ou resistente, não é mesmo, Klinger? Exatamente. A gente precisa entender qual é o antibiótico que a gente está usando, para qual sítio, qual é a penetração, a concentração, o mecanismo de ação daquele antibiótico, se ele é um mecanismo
de pico, de área sobre a curva, se eu vou ter ali algum mecanismo de resistência dentro desse micro-organismo, ou se, na verdade, eu vou precisar, mesmo com um antibiótico sensível, trocar a classe antimicrobiana por conta de que aquele antibiótico não acessa o sítio que eu quero. Então, vai muito além de ler as letrinhas ali. Eu sempre falo pros residentes, e aproveito para mandar um beijo aí pros residentes do Emílio Ribas, que estão aí comigo no dia a dia, que vai muito além da gente ler as letrinhas e que os números ali, os mics, eles estão ali por um motivo, né? Nós que somos especialistas, vamos utilizar aqueles números, vamos utilizar qual é a padronização do antibiograma. Tudo isso precisa ser muito bem pensado. E por mais que pareça fácil às vezes, simplesmente colocar o antibiótico que tá S ali, não é. Às vezes a gente tem antibióticos que aumentam a mortalidade mesmo com o espectro aumentado. Por exemplo, no caso do Staphylo aureus. Quando a gente tem um Staphylo aureus que é sensível à meticilina, não adianta eu dar vancomicina porque eu vou aumentar a mortalidade. Eu preciso dar a oxacilina ou a cefazolina, que isso vai fazer com que a mortalidade diminua. Então, a interpretação do especialista ela é muito importante nesses quadros de infecção, que é uma infecção grave no caso da infecção de corrente sanguínea. Exato. E além disso, Mafê, alguns pacientes eles já iriam morrer naturalmente, né? Sim. Então, a gente não consegue alterar o desfecho de alguns pacientes. Então, isso também é um viés que precisa ser considerado, que ele faz essa análise aí em relação às comorbidades, né? E grau de gravidade que esse paciente se apresenta. Ele não coloca aqui pra gente, ele coloca a distribuição dos grupos de questão de imunossuprimidos, por exemplo, são bem parecidos em ambos os grupos, mas a gente não sabe se quem morreu mais no grupo que não teve o infectologista foram os grupos com doenças crônicas descontroladas, mais difíceis ou com outros fatores confundidores, né? Exato. Para isso ele utilizou o score de Carlson, né, que também foi igual entre os dois grupos, e o score de Pitt também, né, que vão falar a respeito de gravidade na admissão, tá? Então, a gente tem como diminuir um pouco esses vieses utilizando esses scores, mas ainda assim, tem tendências que não foram mostradas nos estudos que podem não ter diferenças estatisticamente significantes, mas que poderiam mostrar tendências pra gente se a gente tivesse uma descrição maior desses quadros dos óbitos, né? Exato. Esses estudos observacionais, eles levam a gente a formular hipóteses. Com certeza. Eles não são verdades absolutas. Sim, né? o poder de evidência é um pouco mais baixo do que um estudo duplo cego randomizado controlado, por exemplo, né? Mas ele é um estudo muito importante, é um estudo que abre portas para que a gente pense que isso é uma hipótese, né? Sim, nem sei se eticamente isso seria viável, né? Você ter um infectologista e você randomizar um grupo você negar o infectologista. Você negar o infectologista, né? Não sei, pensando agora aqui, né, que veio esse insight, não sei se isso seria eticamente possível. Sim. Né? Mas já existem vários estudos observacionais falando sobre essa presença do infectologista. E o que eu brinco também falando muito, quando a gente tem antibiótico, todo mundo coloca a mão, né? Mas, Sim. Por exemplo, quando você tem… Ninguém chega pro oncologista e fala com o oncologista assim, ó, não concordei com essa doxorubicina aqui nesse esquema de QT que você tá querendo fazer. Mas no antibiótico, todo mundo mexe a mão, né? Em lugar que nós passamos a vida inteira estudando. Querendo ou não, a gente entende que existem infectologistas que não gostam de trabalhar com antibióticos, assim como existem outras tantas micro-áreas dentro da infectologia. Mas existem pessoas que se debruçam sobre isso e estudam muito sobre isso. E essas pessoas normalmente estão responsáveis pelos serviços de controle de infecção hospitalar ou stewardship de antimicrobianos. Então, por que não consultar essas pessoas antes de fazer uma prescrição, não dar certo, ou mudar a prescrição que já tinha sido orientada como uma prescrição empírica do seu serviço, para só depois de 48, 72 horas, você chamar o especialista e isso acrescer mortalidade para o seu paciente, né? A gente levanta essa bola porque a gente sabe que nem todo mundo tem disponível um infectologista para fazer essa avaliação, né? Mas caso tenha, utilize.
Nós fazemos isso porque, na verdade, a gente gosta de infectologia e a gente quer trabalhar com isso, né? E a gente tem conhecimento para levar para vocês e acho que é até construtivo para quem não é especialista, né? Uma discussão sobre antibiótico com um especialista ali, 5 minutos sobre o caso, pode ser muito construtiva para futuros casos, né? Exato, Mafê. Acho que é isso, mais um Dose de Ataque. Isso, mais um Dose de Ataque. A gente agradece que vocês que estão escutando até agora. Lembrando que a gente tem o nosso curso SS Antibiótico, que agora está com inscrições fechadas, mas que logo, logo a gente reabre as inscrições. A gente sempre compartilha material com vocês nas redes sociais. Qual é a rede, Klinger? O grupo do WhatsApp, a nossa comunidade, o Instagram e o Twitter. Todos com InfectoCast, @InfectoCast. Exato. E aguardem, porque teremos novidades a respeito dos nossos conteúdos liberados, hein, galera? Isso. E a gente também vai disponibilizar lá na nossa comunidade, tem o link na bio do nosso Instagram, esse artigo para vocês darem uma lida. Isso mesmo. Um grande beijo, pessoal. Valeu! Semibreves, edição de podcast.